Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os tratamentos naturais para dor lombar, que é algo extremamente comum na população e eu diria não só na população do Brasil, mas na população mundial, né? Então a dor lombar, ela é um problema muito comum que afeta muitas pessoas e em todas as idades, né? Em algum momento das suas vidas, né? Ela pode ser uma condição muito desconfortável e ela pode limitar até mesmo as simples atividades do dia a dia que a gente faz, né, que a gente tem. Então, apesar de muitas pessoas recorrerem aos medicamentos analgésicos para melhorar essa dor, existem muitas opções de tratamentos naturais que também podem ajudar a aliviar essa dor na lombar, né? Então, aqui, nesse vídeo hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as abordagens que podem ser eficazes, que podem te ajudar de uma forma natural, né, utilizando métodos naturais. E dentro desses métodos naturais, claro que eu vou falar sobre os dois métodos que eu trabalho, que eu utilizo na minha vida, que é o Ayurveda e o Yoga também, tá bom? Bom, então a gente tem o tratamento convencional, né? Qual seria o tratamento convencional? Buscar uma avaliação médica, que geralmente é com o ortopedista, e buscar uma avaliação e um acompanhamento, um tratamento aí com um fisioterapeuta, tá? Para quem não sabe, eu também sou fisioterapeuta. Então eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento convencional, mas eu vou falar um pouquinho também sobre como o Ayurveda e o Yoga podem auxiliar nesses casos, tá bom? Então é muito comum das pessoas que sofrem de dor lombar, principalmente a dor lombar crônica, que é aquela que ela tem uma duração acima de 3 meses. Então é muito comum das pessoas demorarem para procurar um atendimento, uma avaliação. Isso por que acontece? Ou porque as pessoas realmente não dão muita importância para a dor que elas estão sentindo, falam, é só uma dor, ou porque elas acham que vai melhorar de forma espontânea, do tipo, é uma dorzinha, não é nada grave, isso daí vai melhorar sozinho. Acabam não procurando ajuda ou talvez porque simplesmente ignoram os sinais e os sintomas que o corpo tá dando ali, né? E acha que essa dor dificilmente vai piorar e vai impactar na vida da pessoa. Então ela acha que não é nada grave e acaba não procurando. E quando ela procura um serviço de saúde, seja um médico ou um fisioterapeuta, essa dor já se cronificou, ou seja, essa dor ela já existe há mais de 3 meses e é o que eu falo para todos os meus pacientes. Quanto mais tempo você tem a dor, mais desafiador é o tratamento e é o manejo dessa dor. Então, tem dor, procura um profissional, tá? É a dica que eu dou hoje aqui, né? Então, muitos optam por procurar um médico ortopedista que vai poder ou não solicitar exames de imagem para tentar entender a origem, a causa daquela dor. Mas que fique muito claro também, e aqui eu tô falando como uma fisioterapeuta, que muitas vezes a causa e a origem da dor não vai sair no exame, tá? Então, muitas vezes a causa pode ser uma dor muscular, um ponto gatilho, e isso não é detectado em um exame de imagem. Então, os exames de imagem, eles servem sim para ajudar, mas nem sempre eles conseguem identificar a real fonte causadora dessa dor, tá? Então, quando você vai no médico ortopedista, o médico ortopedista ele vai decidir se ele vai pedir o exame para você ou não, tá bom? E algumas outras pessoas, elas optam por procurar direto um fisioterapeuta. Mas como que funciona esse fluxo, né? Então, quando você procura um fisioterapeuta particular, você vai numa clínica ou você solicita um atendimento domiciliar, por exemplo, não tem necessidade de você ter passado por um médico antes. Você pode chegar no fisioterapeuta sem um encaminhamento médico, tá? Aí, se o fisioterapeuta achar que é importante, pela avaliação dele, que é importante uma avaliação médica, um pedido de exame, ele vai falar, olha, fulano, fulana, eu acho indicado, eu acho bacana você procurar um médico para ele solicitar um exame para você, tá? Agora, se você usa serviços de médico, fisioterapia, se você usa serviços de saúde do SUS ou do convênio, aí obrigatoriamente você precisa passar em um médico antes e esse médico ele precisa fazer o encaminhamento para um fisioterapeuta, isso no SUS ou numa rede, de qualquer rede de convênio, tá? Agora, se for particular, você pode procurar direto um fisioterapeuta, tudo bem? Muito bem, então a fisioterapia ela é muito importante, tá? Porque o profissional ele vai avaliar ali da onde tá surgindo essa dor, o porquê tá surgindo aquela dor, e ele vai traçar um plano terapêutico de exercícios, de orientações para você de forma individualizada, tá bom?
Então, aqui eu vou falar um pouquinho dos exercícios de fortalecimento, os exercícios de flexibilidade. Então, isso faz parte do tratamento convencional da fisioterapia, né? Então, muitas vezes a gente identifica que a dor daquele paciente ou é por alguma fraqueza, né? Então, a musculatura ali da coluna, do abdômen tá muito fraca e tá sobrecarregando aquela região. Então, os exercícios de fortalecimento, eles vão ser super importantes. Ou, às vezes, a gente pode detectar que aquela pessoa tem um encurtamento muscular muito grande. Então aquela musculatura, ela tá muito rígida, ela tá muito tensa, né? E aí os exercícios de flexibilidade, de mobilidade vão ser de grande importância. Então por isso que é sempre importante passar por uma avaliação para tentar entender de onde tá vindo aquela dor. É fraqueza? É um encurtamento? É uma tensão? É um pouco dos três, né? Então o fisioterapeuta vai ser capaz de avaliar, detectar e orientar adequadamente, tá certo? Muito bem, e aqui eu até coloco que o Pilates ele pode ser uma excelente opção de tratamento para dor lombar, porque o Pilates ele vai trabalhar muito essa questão da flexibilidade, do alongamento, mas do fortalecimento também, tá bom? Bom, dor lombar versus o emocional. Então a dor lombar crônica ela é uma condição que vai persistir aí, como eu já falei, por mais de 3 meses, e muitas vezes muitas vezes não, mas vamos falar assim, ó, na maioria das vezes, gente, quase sempre ela tem um aspecto emocional ligado. Então, quando a gente estuda a dor lombar, quando a gente vai pesquisar sobre dor lombar, não, sobre dor crônica, tá? Quando a gente pesquisa e estuda sobre dores crônicas, a gente vê que o emocional está fortemente ligado nessas dores crônicas. Então, quando o paciente tem dor crônica, muitas vezes ele faz exames de imagem e nos exames de imagem tá tudo bem. Então, ou seja, na dor crônica não necessariamente existe uma lesão tecidual, existe uma lesão no tecido, tá? Mas geralmente essas dores crônicas elas estão fortemente relacionadas com questões emocionais, né? Ansiedade, depressão e outras coisas. Mas isso não quer dizer que a sua dor não é real, que você não esteja sentindo a dor, que você sente a dor existe. Só que não necessariamente existe alguma lesão ali no tecido para estar justificando essa dor, tá bom? Então a gente sabe que questões emocionais, padrões emocionais, dependendo de como a pessoa se sente, isso pode amplificar a sensação de dor que essa pessoa percebe, tá bom? Então é muito importante ter na mente, ter em consciência essa relação entre a dor crônica e as questões emocionais que a gente apresenta na vida e, enfim, né, em algumas fases da vida. Bom, então alguns pontos importantes aqui, tá? Ciclo de dor versus o estresse emocional. Então a dor lombar crônica, ela pode causar sim um estresse emocional significativo, resultando em ansiedade e depressão. E por outro lado, esse estresse emocional, ele também vai aumentar a percepção de dor, então cria um ciclo vicioso. Por isso que quando a gente fala de um tratamento de dor crônica, a gente fala que tem que envolver aspectos não só físicos, como emocionais também, tá? A depressão e a dor crônica. Então, a depressão é muito comum em pessoas que sofrem de dor lombar crônica e a dor constante pode afetar o bem-estar emocional, levando a uma depressão, enquanto a depressão também vai aumentar essa sensação de dor. Também é muito comum a ansiedade nesses pacientes, nessas pessoas que apresentam a dor lombar crônica, tá? A preocupação constante com a dor e as suas consequências pode aumentar também aí a ansiedade, tá? A dor também pode levar a um isolamento social, porque a pessoa vai se sentir limitada nas suas capacidades, né? Então ela acaba não se envolvendo em atividades sociais, ela acaba se isolando em casa e isso também é um fator que vai estar mexendo aí na vida da pessoa, tá? Levando a solidão, isolamento e problemas emocionais. Então, a pessoa que lida com a dor lombar crônica, ela pode sentir muita raiva e frustração justamente pela incapacidade de realizar algumas atividades que antes ela conseguia realizar tranquilamente, sem dificuldade, tá? Então, a gestão eficaz das emoções é fundamental no tratamento da dor lombar crônica. Ter estratégias para lidar com o estresse e a ansiedade pode ajudar a melhorar, assim, a qualidade de vida e por isso que é tão importante uma abordagem, um acompanhamento e um tratamento multidisciplinar, onde é levado em conta não apenas a dor física, a dor ali no seu corpo, mas também questões emocionais, tá bom? E mentais também, tá? Então, assim, a dor lombar crônica, ela é algo complexo, tá? E ela não pode ser separada do aspecto emocional. Então, como eu já falei, né, e eu vou repetir muitas vezes nesse vídeo para vocês absorverem isso, então é importante não apenas fazer exercício, praticar atividade física e tudo mais, mas você também precisa cuidar da sua parte mental e emocional, tá?
Então, assim, você procurar um profissional que tenha isso em mente, que trate isso em você, que leve em consideração isso, é muito importante para melhores resultados a longo prazo, tá? Então, aqui estão algumas maneiras pelas quais as causas emocionais podem contribuir para essa dor lombar, tá? Então, pode acontecer uma tensão muscular devido ao estresse. Então, o estresse crônico, ele pode sim levar a uma tensão muscular, especialmente na região da cervical e da lombar. A tensão prolongada desses músculos próximo da coluna pode resultar em uma dor lombar crônica que vai interferir no dia a dia. Quem nunca sentiu uma dor aqui nessa região por tensão, por estresse, né? Todo mundo já sentiu, eu tenho certeza. Então, sim, o estresse ele pode causar uma contratura, uma retração, um enrijecimento dessa musculatura que pode levar a dor ou até piorar o quadro de dor. A ansiedade e a depressão também vão intensificar, não, elas vão alterar a percepção de dor dessa pessoa, tornando mais intensa e debilitante, tá? Além disso, a ansiedade e a depressão também vão afetar o sono, e o sono tem total relação com a dor, tá? Pessoas que têm dificuldade com o sono, pessoas que têm insônia, elas tendem a ter uma percepção de dor diferente. Então, elas têm um limiar de dor menor do que pessoas que têm um sono adequado aí, tá bom? Supressão das emoções. Então, algumas pessoas tendem a reprimir, a engarrafar, a guardar os sentimentos, emoções e não botar pra fora. E isso pode resultar em uma tensão emocional que se manifesta como uma dor física, muitas vezes na região lombar, né? E os traumas emocionais não resolvidos também podem levar ao desenvolvimento de uma dor lombar, como perdas significativas ou experiências muito traumáticas, tá? Também podem se manifestar aí fisicamente com essa dor na região lombar. Então, assim, existem algumas orientações, algumas técnicas que podem ajudar no manejo desse emocional, né? Como técnicas de meditação e relaxamento, tá? Mas é muito importante que você também procure uma terapia, um psicólogo, né? Para poder falar sobre as suas emoções, sobre como você tem se sentido, tá? Mas além da terapia convencional com psicólogo, a meditação, relaxamento, técnicas, né, de relaxamento são super válidas, ajudam bastante. E até a terapia vai te ajudar também a compreender essa causa emocional, né? O que tá acontecendo? O que você não tá entendendo, ou o que você não está aceitando, ou o que você não está conseguindo colocar para fora, né? Então, essa terapia, ela também vai fazer parte, sim, do tratamento da sua dor crônica, tá bom? Então, assim, é importante, novamente, eu vou frisar aqui, que a dor crônica, apesar dela ter essa relação muito forte com as questões emocionais, ela é real, ela existe, não é coisa da sua cabeça, você tá sentindo mesmo uma dor, tá? Isso não significa que ela é menos real ou menos significativa. Então, tratar as causas emocionais da dor lombar, ela pode ser um componente essencial para você perceber uma melhora mais significativa a longo prazo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da yoga, né? Do yoga para questões de dor lombar mesmo. Então, tem muitas pessoas que acham que porque tem dor lombar não pode praticar yoga. Ah, mas eu tenho dor lombar. Imagina, como que eu vou fazer aquelas posturas impossíveis, virar de ponta cabeça, me torcer, dar um nó em mim? Não, gente, yoga não é isso, tá? Existe o yoga instagramável da moda ocidentalizado, né? Que são as posturas bonitas, as posturas inatingíveis, mas isso não é yoga, tá? O yoga, você pode fazer uma aula de yoga inteirinha, se você quiser, deitada no chão. Você pode fazer uma aula de yoga inteirinha sentado, sem nem se levantar. Então, o yoga, ele não leva em consideração apenas o corpo, né? Lógico que você trabalha o corpo, mas você também trabalha técnicas respiratórias, técnicas de relaxamento, meditação, interiorização. Então, eu acho que o yoga é um momento muito especial para você se conectar com você, para você tentar entender os seus sentimentos, as suas emoções, para você se escutar, para você se ouvir. Então, eu acho que o yoga realmente é uma prática que te permite se conhecer melhor.
tá? Então, o yoga ele pode ser um excelente aliado no seu tratamento da dor lombar, porque além de você movimentar o corpo, você vai aprender as técnicas respiratórias que vão te ajudar não só no controle da mente, mas no seu controle emocional também, tá bom? Bom, então como eu já falei, você não precisa ficar de ponta cabeça, você não precisa fazer essas posturas instagramáveis e você não precisa ter o corpo X ou Y. Yoga é para todo mundo. Para você praticar yoga, do que você precisa para praticar yoga? Você precisa de um tapetinho de yoga para praticar yoga? Não necessariamente, você não precisa. Mas então o que você precisa para praticar yoga? Você precisa de vontade para praticar yoga, tá? E um bom professor, tá? Que vai entender suas necessidades, que vai entender as suas limitações, porque assim, ó, cá entre nós, todo mundo tem as suas limitações, tá? Então algumas pessoas têm mais facilidade na flexibilidade, outras têm mais facilidade nos exercícios de força, outras não têm facilidade. Outras têm mais facilidade no equilíbrio, então cada pessoa tem as suas limitações e suas facilidades, então você precisa procurar um professor que te escute, que te avalie, que entenda o porquê que você está buscando yoga e que ele entenda as suas limitações e as suas facilidades, né? E tudo mais. Lógico que uma aula individualizada sempre acaba sendo melhor, né? Porque o professor ele consegue atender exatamente aquilo que você precisa na aula. Uma aula em grupo é um pouquinho mais desafiador, porque o professor tem que colocar todo mundo, mas um professor que tem experiência, um professor bacana de yoga, ele vai levar em consideração todos os alunos, então ele vai incluir todos os alunos no asana, então ele vai, nos asanas são as posturas, tá? Então ele vai trazer facilitações e progressões, então pra pessoa que tá fácil, ele vai falar assim, fulaninho, se pra você tá fácil, faz desse jeito, e pro ciclano, se tá difícil, ele vai facilitar. Então um professor de yoga bacana e bom, ele vai incluir todo mundo na sua aula, tá bom? Então o yoga é pra você sim, tá? E pode te ajudar, inclusive. Bom, falando um pouquinho do Ayurveda, então no Ayurveda, tudo que acontece no nosso corpo e na nossa mente pode ser explicado pelo desequilíbrio e equilíbrio dos doshas. Se você não sabe o que eu tô falando, pausa esse vídeo, procura aqui no canal Doshas Ayurvedana, que você vai ver, vai ter um videozinho lá meu falando sobre os doshas, tá? Então, a dor lombar não é diferente, então ela também vai ser explicada pelo desequilíbrio dos doshas, e o principal dosha que a gente pensa que tá em desequilíbrio quando acontece alguma dor no corpo é o dosha vata, tá bom? Então é muito, mas independente disso, é importante uma avaliação individualizada, porque na avaliação a gente consegue detectar se só esse dosha está em desequilíbrio ou se os outros doshas também estão em desequilíbrio, tá? Mas de uma forma geral, como que o Ayurveda pode ajudar nas questões de dor lombar? Então, no Ayurveda, a gente usa muitos óleos, a gente orienta muito o uso de óleos, né? E o óleo, ele é um produto, né, que ele vai ser excelente para o desequilíbrio do dosha vata, que é um dosha seco, né, que causa secura no nosso corpo. Então o óleo a gente utiliza muito e a gente recomenda muito o uso, né, para os pacientes. E o óleo mais indicado para controle do dosha vata vai ser o óleo de gergelim prensado a frio. E normalmente a gente pede para que esse óleo seja passado no corpo levemente aquecido, então você pode usar esse olhinho na região lombar, pedir para alguém fazer massagem, ou você mesma pode passar ali na região da lombar, esperar alguns minutinhos e depois tomar um banho para tirar o excesso do óleo, tá? Outra coisa que a gente usa muito são as ervas medicinais, é a fitoterapia ayurvédica. Então existem muitas ervas que são anti-inflamatórias, que tratam questões articulares e musculares, e aqui a gente pode falar, por exemplo, do gengibre, da cúrcuma, tá? Então a gente usa de ervas, então cada pessoa vai ter uma indicação, né? As ervas não é porque é natural que não tem contraindicação, a fitoterapia, dependendo da pessoa, tem contraindicação sim, então por isso que é importante passar por um terapeuta para avaliar tudo isso daí, tá bom? Além disso, dentro do Ayurveda a gente faz orientações de mudança no estilo de vida e na alimentação. Ah, mas a alimentação pode piorar meu quadro de dor? Total. Então, dependendo do alimento, né, se é um alimento inflamatório, se é um alimento, enfim, que pode agravar esse dosha vata, você pode ter uma piora sim dessa dor, se você não fizer uma alimentação adequada. Então, a gente orienta a alimentação e estilo de vida. E dentro do Ayurveda são coisas diferentes.
o yoga e o Ayurveda, mas eu brinco que eles são primos e andam de mãos dadas, né? Os dois nasceram na Índia há milhares de anos atrás, são coisas diferentes, mas andam juntos. E então, dentro do Ayurveda, a gente também recomenda muito as práticas de yoga, dos pranayamas, porque ajudam muito nessas questões de desequilíbrio de dosha vata também, tá bom? Bom, dentro da fitoterapia, ou seja, das ervas medicinais que a gente pode usar, eu vou citar algumas de forma geral, tá? Mas como eu falei, sempre é importante você passar numa avaliação, ver se aquela erva realmente é indicada para você e ver qual que vai ser a melhor forma de consumo. Vai ser chá, vai ser cápsula, como que vai ser? Como que eu vou ingerir essa erva, né? Então, algumas ervas que a gente pode indicar no caso de dor lombar é a ashwagandha, que é uma erva muito famosa dentro do Ayurveda. Ela é uma erva adaptógena, ou seja, ela é conhecida por seus efeitos, por suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, e uma erva adaptógena é aquela que ajuda a gente a lidar com o estresse físico, estresse emocional, estresse mental, tá bom? Outra erva também, que não é uma erva brasileira, é uma erva do Ayurveda, é o gugu, tá? Que é uma erva amplamente utilizada no Ayurveda para tratar a dor nas articulações e nos músculos, e outros mais comuns aqui no Brasil, que todo mundo conhece, é o gengibre e a cúrcuma, que também são super anti-inflamatórias, excelentes para imunidade, excelentes para acalmar o dosha vata e são excelentes para tratar essas questões de artrite, artrose, dor muscular, dor articular. Então são ervas super potentes também, tá bom? Mas como eu falei, toda erva tem a sua contraindicação, então por isso que é importante você passar por uma avaliação para ver qual erva é mais adequada, se tem alguma contraindicação e tudo mais, tá bom? Além disso, dentro do Ayurveda a gente pode utilizar alguns óleos para dor lombar, seja só passando ali na região da lombar, seja fazendo uma compressa, seja fazendo uma massagem, tá? E 2 óleos que podem super trazer resultados ótimos para vocês é o óleo de rícino ou óleo de mamona, tá? E esse óleo ele pode ser usado como uma forma de, como se fosse uma compressinha mesmo, tá? Então você pode mergulhar, pegar um tecidinho, um paninho de prato, uma fraldinha de bebê de tecido, sabe? Algum tecidinho, você vai mergulhar esse tecido de algodão no óleo de rícino, tá? Você pode colocar na sua lombar esse óleo de rícino, esse paninho com óleo de rícino. Você pode passar em volta desse tecido um plástico filme para segurar, para ele não ficar andando ali. E por cima desse plástico filme você pode colocar uma bolsinha de água quente, porque isso vai esquentar o óleo, vai potencializar a ação e a absorção dele. O óleo de rícino ele é excelente para pacificar o dosha vata e principalmente para questões de dor articular e dor muscular, tá bom? Então ele é muito potente. Outro óleo que pode ser utilizado, que é o rei do Ayurveda para tratar questões do dosha vata, é o óleo de gergelim prensado a frio, tá? E esse olhinho você pode aquecer ele em banho-maria, tá? E você usar ele morninho ali na região da lombar, pedir para alguém fazer uma massagem ou simplesmente você pode passar ele na lombar, deixar ele ali uns 20, 30 minutinhos e depois você toma um banho para tirar o excesso desse óleo, tá bom? É importante também, antes de usar qualquer tipo de óleo, você fazer um teste de sensibilidade para ver se você não tem alergia, porque pode ser que você tenha, tá bom? E é sempre importante passar por um profissional também, para ver se realmente esses óleos são indicados no seu caso, tá bom? Bom, concluindo tudo isso que a gente falou, então a gente pode perceber que a dor lombar, principalmente a dor crônica, ela tem que ter um manejo integral. É importante, o que é integral? É você olhar para a sua saúde como um todo. Então você olhar para a sua saúde física, para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional, tá? Então existem muitas formas de se tratar uma dor lombar, mas é importante também que fique claro para vocês que o Ayurveda e que o Yoga, ele não deve substituir o tratamento convencional. Então isso não quer dizer que você não precise ir num fisioterapeuta, que você não precise ir no médico. São tratamentos que vão auxiliar, que vão complementar o tratamento, tá bom? E eu sempre falo, assim, em todos os meus textos do blog, dos meus posts, né? Eu sempre falo assim, que eu acredito que as dores que a gente sente são um chamado do nosso corpo para a gente voltar a atenção para a nossa saúde, né? Para a gente voltar a atenção para o nosso corpo e cuidar mais dele, né? Então é o que eu falo assim, para e se pergunta, o que essa dor
tá querendo me dizer, né? E eu acho que o Ayurveda e o Yoga, eles podem ser ferramentas incríveis e maravilhosas que vão te ajudar a encontrar respostas para isso. Então, será que essa dor tá te pedindo descanso? Será que essa dor tá te pedindo para você parar um pouco, para você pausar? Será que essa dor tá te falando que você tá carregando mais coisas do que você consegue carregar? E quando eu falo carregar coisas, não é só o peso físico, é o peso mental e emocional. Ou será que você tá acumulando muita coisa dentro de você e tá ficando pesado e tá gerando dor? Então, é o que eu falo, toda dor é um pedido de ajuda do corpo, é um sinal de alerta. Então não ignore essa dor, não saiam tomando analgésico sem prescrição, se entupindo de analgésico e tocando a vida de vocês como se nada tivesse acontecendo. Porque a dor, a gente fala que a dor é considerada um sinal vital também. Então se tá doendo, é porque você precisa olhar e tratar alguma coisa dentro de você. E só você vai ter a resposta. Mas você não precisa achar essa resposta sozinho. Você pode e deve buscar ajuda profissional para isso, tá? Então eu espero que eu tenha conseguido passar uma mensagem para você que sente dor crônica, sente dor lombar crônica, tá? A dor lombar crônica, ela realmente é desafiadora, tá? É um manejo bem desafiador, mas não é impossível. Com os profissionais certos, com os profissionais adequados, com certeza você vai ter uma melhora incrível na sua qualidade de vida e eu tenho certeza disso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse tema e eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!